Olá pessoal, oportunidade do nosso curso, certo? E agora a gente vai atacar o principal objeto do nosso curso, que são as funções. Então, o nosso objeto de trabalho vão ser as funções reais. São funções que estão definidas em subconjunto dos números reais e que atingem valores reais, ou seja, o valor que é atribuído ao número real que está dentro do seu domínio também é um número real. Então, se eu tenho, a gente vai adotar nesse curso essa notação para os números reais, certo? A notação padrão. Então, seja R o conjunto dos números reais e seja D um subconjunto de R. Então, uma função f, esse é o símbolo que a gente usa, o símbolo usual de função, f de D em R, tá? É uma regra, é uma relação que associa cada elemento x do conjunto D, que é o seu domínio, um único valor, e aqui a palavra-chave é um único valor f de x em R. Eu vou evitar falar relação porque o nome relação em matemática já tem um significado próprio, tá? É um subconjunto cartesiano x, cartesiano R. Mas aqui a palavra relação tem um significado de regra, é algum dado, alguma informação que associa um dado ponto de D a um número de R, tá bom? Esse D é o que a gente chama de domínio, é o conjunto onde ela está definido. E, em geral, para as funções que a gente dá, quando as funções que a gente tomar for dado por uma regra, por exemplo, uma regra algébrica, alguma fórmula, o D que a gente vai considerar, em geral, é o maior possível, o maior subconjunto onde aquela regra pode estar definida. Tá? E um outro aspecto importante é o gráfico de uma função, tá? Que simplesmente é o conjunto dos pares no plano cartesiano, é o conjunto dos pares x, f de x, tal que x pertence a D, tal que x está no domínio da função. Então, perceba que o gráfico de uma função mora no que a gente denota por R2. Eu não vou usar aqui, mas seria o cartesiano R e cartesiano R. Desculpe. Então seria esse cartesiano R por R. É onde mora o gráfico de uma função real. Tá? A primeira função que eu vou falar é a função módulo. Tá bom? Essa função é definida por essa regra, tá? E ela está definida para todo número real. Perceba que aqui tem duas maneiras de expressar. Ou raiz de x ao quadrado, que essencialmente é menos x quando x é menor ou igual que zero, e x quando x é maior ou igual que zero. Perceba que quando x for menor que zero, o menos x vai ser maior do que zero, e portanto essa função módulo é sempre maior ou igual que zero, e ela vale zero apenas quando o x é zero. Essa função módulo é a função que dá a questão da distância na reta. Ela que vai medir o comprimento ou a distância de números reais. Então a distância entre dois números reais A e B simplesmente é um módulo da diferença, módulo de A menos B. Né? O domínio dessa função são todos os números reais, tá certo? Ela tá definida para qualquer número real. Perceba que ela tem essa expressão quando x é menor ou igual que zero. E ela tem essa outra expressão quando x é maior ou igual que zero, seu domínio é números reais. E, por exemplo, se eu pego A maior que zero, módulo de x ser menor que A, é a mesma coisa de dizer que x é um número entre menos A e A. Certo? Que é a mesma coisa de dizer que x pertence ao intervalo aberto menos a. Essa notação com módulo de x menor que A, módulo de x maior ou igual que A, módulo de x menos A menor ou igual que um certo elemento, etc. A gente vai usar bastante, é importante que vocês tenham uma familiaridade com a função módulo. Tá? Quem não tem é a hora de praticar. É importante para você apreciar o conteúdo do cálculo, você ter esses conhecimentos mais elementares, mais básicos. Tá? E aqui é o gráfico da função. Como é que eu vou desenhar o gráfico dessa função? Quando o x, para qualquer x menor ou igual que zero, eu só vou pegar a parte positiva dele. Então, a função vai atribuir a ele o valor módulo de x, que nesse caso é menos x. Então, se x for menor, acho que eu vou botar. Esse menos x aqui é o negativo desse número, tá? Então esse número aqui, menos x, já é por si só negativo. Então, o valor que ela atribui é o valor x, que no caso é o módulo dele. Se x for positivo, a função vira a identidade, atribui a ela o mesmo valor que tinha. Então esse é o gráfico da função módulo de x. Como reconhecer de maneira simples que uma curva traçada no plano não pode ser o gráfico de uma função? Basta que
existe alguma reta vertical que quando você trace sobre a curva, intersecte ela em mais de um ponto. Tá? Então, por exemplo, aqui não vai acontecer. Qualquer reta vertical que eu traçar vai intersectar o gráfico do módulo de x apenas em um único ponto. Já, por exemplo, na circunferência, que a gente viu numa videoaula passada, a gente viu, na circunferência não precisa nem ver, mas a gente sabe que existem retas que vão intersectar a circunferência, retas verticais, que vão intersectar a circunferência em dois pontos. Então a circunferência não é o gráfico de nenhuma função. Tá? Mas a gente viu outra curva na aula passada, que é sim o gráfico de uma função, que é a reta. A gente vai tocar na reta daqui a pouco, quando a gente for falar de polinômio de grau 1, também conhecido como função afim. Mas antes de tocar no polinômio de grau 1, vamos deixar claro o que, é que a gente entende como um polinômio. Então, para a gente, o polinômio vai ser uma expressão da forma a0 mais a1x mais a2x quadrado mais etc. Até um último, a n, quando esse aqui for diferente de zero. Tá? A n vezes x elevado a n, que de forma simples, a gente usa o somatório. Quem não está acostumado a usar o somatório é um bom momento para começar a se acostumar, porque reduz muito a notação. Tá? As únicas exigências é que, claro, esse expoente aqui seja um número inteiro, tá? Os coeficientes, que são esses números A0, A1, A2, AN, são números reais, tá certo? O polinômio que tem todos esses coeficientes aqui igual a zero é chamado de polinômio nulo. Se eu olhar para um polinômio não nulo, então pelo menos um desses coeficientes aqui vão ser diferentes de zero, e o maior dele que for no nulo, ou seja, o coeficiente de maior grau, que está acompanhado a potência de x de maior grau, é chamado de coeficiente líder do polinômio. Eu falei grau aqui, grau do monômio, mas de fato eu nem defini grau. O grau é justamente a potência é a potência do maior monômio, vou chamar assim, a maior potência de x que tem um coeficiente diferente de zero. É mais simples, tá? Dá para entender, claro, que é o grau do polinômio. Além disso, existem inúmeras informações e inúmeras fontes para você pesquisar sobre o polinômio, então tem que já estar acostumado. Eu só estou apresentando aqui, não estou falando da teoria de polinômios, então vocês têm que ir atrás dessa teoria, porque é muito simples, é mais básica e vai ser fundamental para a gente começar a trabalhar daqui para frente. O que eu vou usar no curso eu vou falar, mas é bom ter o conhecimento de polinômio para você de fato entender tudo que está acontecendo, entender o ambiente. Tá? Então a gente tem dois números importantes, que são os coeficientes, aqui o grau do polinômio, e o coeficiente líder, que é o coeficiente não nulo, que acompanha o termo de maior grau. Esse nome coeficiente líder essencialmente é o seguinte: quando o x é muito grande em módulo, ou seja, quando o x está indo para mais infinito, ou seja, quando o x está ficando muito grande positivamente, ou quando o x está ficando muito grande negativamente, ele está indo para menos infinito, essencialmente é esse termo que vai dominar o polinômio. Tá? Por exemplo, para x igual a 1 milhão, a diferença de um AN para x elevado a n e o AN menos 1 para x elevado a n menos 1 é da ordem de 1 milhão. Entendeu? A diferença de valores. Então, quando o x é muito grande, quem domina é o coeficiente líder. Quem vai determinar o comportamento do polinômio essencialmente é esse carinha aqui. Então, por isso coeficiente líder. Ok? Então, pessoal, vamos olhar para a questão do polinômio de grau 1, certo? Por causa da relação que ele vai ter com a reta. Perceba aqui o que é um polinômio de grau 1. É uma expressão da forma, na verdade é uma função definida nos reais da seguinte forma: para cada valor de x, vão existir constantes a e b com a diferente de zero, tal que o valor desse polinômio p de x é da forma ax mais b. Tá? Então, como é o gráfico de uma função afim? O gráfico de p vai ser o conjunto dos pontos x, ax mais b, x, p de x. Tá? Com x pertencente a r, já que essa expressão está definida para qualquer número real. E aí perceba aqui o que é isso. Isso simplesmente é a reta, é a equação da reta. Se você olhar para essa expressão, é a equação da reta com coeficiente angular a que passa pelo ponto 0b. Tá claro? Então, o gráfico de uma função afim é uma reta não vertical.
E toda reta não vertical é o gráfico de uma função afim. Isso é uma das coisas que a gente acabou de estabelecer. Tá? Então, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente vai abandonar a visão geométrica para ter uma visão mais algébrica e analítica da coisa, tá? Nesse curso. Então, a gente acabou de ver que a reta é o gráfico de uma função, enquanto a circunferência não é o gráfico de uma função. Tá? Antes de continuar com funções racionais, só sobre polinômios, sobre funções polinomiais, era justamente isso que eu queria falar, era o cuidado de ter uma diferença entre funções polinomiais e polinômios. Tá? O polinômio é simplesmente a expressão algébrica. Tá? E uma função polinomial é uma função que é dada, cujo valor é dado por, de fato, uma expressão polinomial, um polinômio. Acontece que, em geral, se você dependendo do domínio desse polinômio, são duas coisas diferentes, a questão do polinômio e a questão de funções polinomiais, porque você pode ter dois polinômios distintos, dois polinômios são diferentes, se somente se seus coeficientes são diferentes, a 0, a 1, a n são diferentes. Enquanto que duas funções polinomiais são diferentes se vai existir algum elemento do domínio de ambas que vão para valor diferente. Então, teoricamente você pode ter dois polinômios distintos que, dependendo do domínio que você olha, sejam a mesma função. No caso dos números reais isso não acontece. De fato, no caso dos números reais, duas funções polinomiais são distintas, principalmente se os polinômios que determinam elas são distintos, principalmente se os coeficientes do polinômio são distintos. Tá? Não todos, sim, basta que um deles seja. Né? Então, aqui a gente viu a questão do gráfico de uma função afim, é de fato uma reta não vertical. A reta vertical, a equação dela, o que define a reta vertical? É o x constante. Os pontos dessa reta elas vão ter o valor de x sempre constante. Tá? E y variando. Então, uma reta vertical é da forma x0, constante, vírgula y, com y variando em r. Tá? Funções racionais. Aqui as funções racionais a gente vai definir como sendo simplesmente o quociente de dois polinômios, desde que o segundo polinômio não seja o polinômio nulo, ou seja, o polinômio com todos os coeficientes igual a zero. Tá? Porque é aí onde a expressão está definida. Perceba que dizer que o polinômio de baixo não é nulo, não significa dizer que ele não se anula em nenhum ponto. Tá? Então, o domínio de uma função racional é justamente, então, a função dada por p de x sobre q de x, é justamente o conjunto dos números reais que o polinômio do denominador não se anula. Aqui eu fiz questão de mudar de tempo, eu podia ter colocado x, obviamente, mas fiz questão de mudar porque esse q de x aqui não só dá a ideia de uma função polinomial, como também do polinômio que representa ele. Tá? E aqui, então, o que eu estou dizendo é, em vez de pensar no polinômio, que aqui poderia pensar polinômio diferente de zero, não é isso. É o conjunto dos números reais que não anulam o polinômio de baixo. Então, inclusive é a única coisa que faz sentido nesse contexto. Um exemplo, a função 1 sobre x, com x diferente de zero. Então o domínio dessa função, obviamente, é quando o x não se anula, pelo que a gente acabou de ver. Seu gráfico é a hipérbole dada por o conjunto x, 1 sobre x, tá com x diferente de zero, que é a mesma coisa que pegar os pontos do plano cartesiano, x e y, só que x vezes y é igual a 1. Tá? Aqui ele tem o gráfico da hipérbole, f de x, 1 sobre x. Tá bom? O gráfico da função 1 sobre x. Perceba aqui, o que acontece com essa função? Ela não está definida no zero. E perceba que quando eu estou me aproximando do zero por números positivos, a função vai atingindo valores cada vez maior. Enquanto que quando eu estou me aproximando do zero por números negativos, o valor da função vai se tornando cada vez maior, só que negativamente. Né? E para finalizar a apresentação dessas classes de funções que vamos acompanhar durante esse curso, né? Durante esse começo do curso, na verdade. Né? Então, nesse começo a gente vai focar apenas nessas funções, vai usar elas mais como exemplos, e a gente vai introduzindo outras funções aos poucos. Tá?
Então, raiz enésima, a gente vai definir raiz enésima quando n for um ímpar maior ou igual que 2, dado qualquer número real, a raiz enésima de x vai ser o único número real y, tal que y elevado a n é igual a x. E caso x seja um número maior ou igual que 2 par, dado um número x maior ou igual que 0, ou seja, pertencente ao intervalo 0 infinito, existe um único número também maior ou igual que 0, tal que y elevado a n é x, e a gente vai denotar esse y como sendo a raiz enésima de x. Então, algumas coisas a pontuar. Aqui, por exemplo, a gente tem o gráfico da função x ao quadrado, uma parábola, e como a gente vai obter o gráfico da raiz quadrada de x. Então, a raiz quadrada de x é par, tá? Quando a gente olha para o gráfico da função, a gente vê que para cada valor de y positivo, eu vou ter 2 valores associados a ele. Certo? Então, que a gente... um x negativo e um x positivo, tal que x ao quadrado seja y. Então, o que a gente vai fazer é restringir a parte positiva. A gente não vai esquecer a parte negativa. Quando a gente faz isso, a gente vai ter essa parte da função. Para a gente saber o gráfico da função raiz, é só você trocar os eixos. Tá? O que era o eixo das abscissas vira o eixo das ordenadas e vice-versa. Aqui eu tenho o eixo das abscissas, ordenadas. E se eu quero saber agora o gráfico de raiz quadrada de x, é como se eu fizesse isso aqui. Tá bom? E aqui eu vou ter os eixos agora da abscissa e agora das ordenadas. Trocou. Tá bom? Porque se a função, olhando apenas para a parte positiva, se a função x quadrado é a função que associa a cada x esse valor quadrado dele, a inversa, ou seja, a função raiz de x quadrado é aquela que pega qualquer número aqui e vai associar aquele que quando eu levo ao quadrado vai dar esse. Tá bom? E no caso de x, a função x, quando a raiz é positiva, raiz é um inteiro ímpar, a gente não vai precisar se preocupar com isso, porque a função vai estar definida para todo número real. Perceba aqui eu tenho o gráfico da função x ao cubo. Para eu obter o gráfico da função raiz cúbica de x, basta eu de fato trocar novamente os eixos das abscissas e das ordenadas, tá bom? É claro? Então isso encerra essa parte inicial de apresentação do curso, essa primeira videoaula. E aguarde, tá? Daqui a pouco a gente vai, mais na frente eu vou lançar uma próxima videoaula com a continuação do curso, onde a gente vai começar a falar vai começar a dar entrada no curso e falar de limites de continuidade, tá bom? Primeiro passo, e a gente vai continuar usando de fato apenas essas funções, por enquanto. Eu vou evitar usar as funções trigonométricas e qualquer outra função que eu não falei aqui, para a gente ir se acostumando aos poucos com os conceitos, tá? Então pessoal, até mais.